Jonathan Scott, metade da adorada dupla Irmãos à Obra do canal HGTV, nunca esteve longe dos holofotes, mas nos últimos anos, sua vida pessoal tem atraído tanta atenção quanto suas transformações de casas. A mais recente onda de manchetes tem pouco a ver com casas dos sonhos e tudo a ver com assuntos do coração. Seu relacionamento com a atriz Zooey Deschanel se tornou um tema recorrente entre fãs, veículos de entretenimento e redes sociais, transformando o casal em um dos mais comentados da televisão e de Hollywood. Junte-se a nós para conversar sobre por que o relacionamento deles virou notícia. Escândalo ou amor? Jonathan Scott, antes do romance sob os holofotes, muito antes de Jonathan Scott se tornar metade de um dos casais mais reconhecidos da televisão, ele já trilhava seu próprio caminho na vida e na carreira. Nascido em Vancouver, Canadá, em 1978, Jonathan e seu irmão gêmeo idêntico, Drew, cresceram com um interesse em comum por atuação, mágica e eventualmente pelo mercado imobiliário. Suas personalidades dinâmicas e química natural os diferenciavam, mas por trás do humor descontraído que os fãs veriam mais tarde no canal HGTV, a vida pessoal de Jonathan era mais reservada e, às vezes, complicada. Quando o programa Irmãos à Obra estreou em 2011, Jonathan e Drew se tornaram nomes conhecidos em todo o país. O público era atraído não apenas pelas reformas, mas também pelo carisma e pela descontração dos irmãos. Jonathan rapidamente ficou conhecido como a metade da construção da dupla, empunhando martelos e serras, enquanto Drew cuidava da parte imobiliária. A fórmula funcionou brilhantemente e, em pouco tempo, os gêmeos estavam construindo um império na HGTV que se expandiria para spin-offs, produtos licenciados e até livros best-sellers. Mas, enquanto os marcos pessoais de Drew, como o casamento e a formação de uma família, eram ocasionalmente destacados, a vida amorosa de Jonathan permanecia muito mais discreta. Antes de seu relacionamento com Zooey Deschanel, que virou notícia, Jonathan já havia experimentado o amor e a desilusão amorosa. Ele já havia sido casado com Kelsey Ulley, uma canadense que trabalhava com escala de tripulação em uma companhia aérea. Os dois se casaram em 2007, no início da carreira de Jonathan no ramo imobiliário. Mas à medida que sua carreira decolava e as exigências do mundo do entretenimento aumentavam, o relacionamento começou a se desgastar. Em 2010, o casamento terminou em divórcio, um capítulo que Jonathan admitiu posteriormente ter sido doloroso e transformador. Ele falou abertamente em entrevistas sobre como essa experiência moldou sua visão sobre compromisso, confiança e os desafios de conciliar uma carreira exigente com a felicidade pessoal. Após o divórcio, Jonathan manteve sua vida amorosa longe dos holofotes, embora tabloides ocasionalmente especulassem sobre novos relacionamentos. Ele foi visto com a produtora de rádio canadense Justine por vários anos e o relacionamento parecia estável e sério. Os fãs acompanhavam os dois enquanto compartilhavam momentos de sua vida juntos, incluindo fotos de viagens e trabalhos filantrópicos. No entanto, esse relacionamento também chegou ao fim em 2018, apenas um ano antes de Jonathan conhecer a mulher que mudaria completamente a história de sua vida pessoal. O que impressiona na trajetória de Jonathan antes de conhecer Zooey é como ela reflete um tema mais amplo de reinvenção. Profissionalmente, ele se reinventou, passando de mágico a empresário do ramo imobiliário e finalmente a personalidade da televisão. Pessoalmente, precisou se reconstruir após uma desilusão amorosa, aprendendo a lidar com a fama e a vulnerabilidade simultaneamente. Os fãs frequentemente o admiravam, não apenas por sua habilidade em reformas residenciais, mas também pela maneira como falava abertamente sobre fracasso, resiliência e a esperança de encontrar um novo amor duradouro. Em 2019, Jonathan Scott já era uma personalidade televisiva consagrada, com fãs no mundo todo, um império empresarial próspero e as cicatrizes de relacionamentos passados. Poucos poderiam prever que seu próximo capítulo chegaria de uma forma tão fortuita e tipicamente hollywoodiana, marcando o início de um romance que o catapultaria para as manchetes do entretenimento como nunca antes, como Jonathan e Zooey se conheceram. Em 2019, a vida de Jonathan Scott deu uma guinada inesperada. Naquela época, ele já era um nome conhecido por todos graças ao programa Irmãos à Obra, Property Brothers. O cara com o sorriso fácil e o talento para transformar casas em ruínas em lares dos sonhos. Zooey Deschanel, por outro lado, era conhecida por algo completamente diferente: sua atuação, sua música e, claro, sua inesquecível participação como Jess em New Girl.
Dois mundos distintos, duas carreiras diferentes e ainda assim um encontro casual os uniu. Esse momento aconteceu no Carpool Karaoke. A situação era simples. Jonathan e Drew Scott seriam colocados em dupla com Zoe e sua irmã Emily Deschanel para um episódio de karaokê. Apenas mais um dia de diversão leve na TV, mas às vezes são as situações mais simples que mudam tudo. Nem Jonathan nem Zoe esperavam encontrar alguém que mudaria completamente o rumo de suas vidas. Zoe havia se separado recentemente do marido, Jacob Pachenk, com quem tem 2 filhos. Jonathan estava há cerca de 1 ano separado de seu marido, Justin Nitz, ainda focados no trabalho, mas abertos ao que o futuro lhes reservava. Eles não estavam procurando nada em específico, mas a química tem uma maneira curiosa de surgir quando menos se espera. Quem estava presente percebeu isso imediatamente. As risadas, a descontração, a interação entre eles. Jonathan, que sempre fora retratado como acessível e centrado, sentiu-se atraído pelo humor rápido e pela individualidade de Zoe. E Zoe, que passara anos interpretando a adorável e excêntrica musa de Hollywood, pareceu apreciar a autenticidade de Jonathan. Em um cenário tão casual quanto cantar dentro de um carro, uma faísca surgiu silenciosamente. Não demorou muito para que o mundo percebesse. Fotos de paparazzi mostraram Jonathan e Zoe de mãos dadas, sorrindo, parecendo claramente 2 pessoas curtindo a companhia uma da outra. As manchetes se espalharam rapidamente. Veículos de entretenimento os chamaram de um casal inesperado. Os fãs nas redes sociais também comentaram com reações que variaram da surpresa total ao apoio incondicional. Espera aí, Zoe Deschanel e Jonathan Scott não esperavam por isso. O que diferenciou a conexão inicial deles foi a autenticidade. Eles não se apressaram em estreias espetaculares no tapete vermelho ou revelações em revistas de moda. Em vez disso, deixaram que as pessoas vissem pequenos vislumbres. Uma foto juntos aqui, um passeio público ali. A mensagem era simples. Não se tratava de criar burburinho. Era sobre algo real. Jonathan admitiria mais tarde que a conexão entre eles pareceu fácil desde o início, como se já estivessem caminhando na mesma direção. Para os fãs, essa autenticidade era magnética. Era um casal que parecia divertido, natural e refrescantemente humano. Num mundo onde os casais de celebridades muitas vezes parecem fabricados, eles se entregaram a momentos divertidos, como se fantasiar para o Halloween ou postar selfies engraçadas, sem se preocuparem demais com a repercussão na imprensa. Isso dava a impressão de que a conexão deles não era um roteiro, era simplesmente a vida deles. A história deles não começou com uma estreia em Hollywood ou uma revelação cuidadosamente planejada. Começou num carro, cantando e rindo com a família. E isso é parte do que a tornou tão cativante. Um romance inesperado que pareceu tão espontâneo quanto sincero. Os primeiros dias do relacionamento. Assim que as primeiras fotos de Jonathan Scott e Zoe Deschanel surgiram, não havia mais como voltar atrás. De repente, todos queriam saber mais sobre esse novo casal. E para ser justo, era difícil não ter curiosidade. Jonathan, a estrela das reformas de casas do canal HGTV, e Zoe, a queridinha do cinema independente que se tornou ícone das sitcoms. Não era exatamente o par que todos previam, mas isso também fazia parte da magia. Naqueles primeiros meses, os dois caminharam na corda bamba entre privacidade e transparência. Não se escondiam completamente, mas também não transformavam o relacionamento em uma campanha publicitária. Em vez disso, deixavam as pessoas entrarem na sua vida amorosa na medida certa. Uma foto aconchegante aqui, uma aparição no tapete vermelho ali, posts nas redes sociais que pareciam divertidos, não forçados, e a cada vez os fãs respondiam com mais entusiasmo. Um dos grandes pontos de virada aconteceu quando Jonathan apareceu no Instagram de Zoe pela primeira vez. Não foi nada planejado ou artificial, apenas um momento natural, o tipo de postagem que se espera de alguém compartilhando um vislumbre da sua vida. Para os fãs, porém, foi uma confirmação. Não era apenas um caso passageiro ou um boato de paparazzi. Eles eram um casal de verdade e não tinham medo de compartilhar isso. A reação do público foi extremamente positiva. As pessoas adoraram a ideia de Jonathan e Zoe juntos. Em parte, era a novidade. A ideia de um apresentador do HGTV namorando uma atriz de Hollywood tinha aquele apelo de casal improvável. Mas além disso, os dois pareciam genuinamente felizes. Essa felicidade transparecia nas fotos, nas entrevistas e na maneira como falavam um do outro sem hesitar.
Claro que nem todos se convenceram de imediato. Alguns fãs de New Girl tiveram dificuldade em imaginar Zoe com alguém que não fosse seu equivalente fictício, Nick Miller. Outros, mais familiarizados com Irmãos à Obra, não estavam acostumados a ver a vida pessoal de Jonathan tão exposta. Mas até os céticos acabaram tendo que admitir que os dois pareciam formar um ótimo casal. As primeiras aparições públicas do casal só aumentaram o burburinho, seja em eventos familiares, festas de Halloween com fantasias combinando, ou tapetes vermelhos onde pareciam perfeitamente sincronizados. Jonathan e Zoe mostraram um lado divertido e autêntico. Eles não estavam tentando ser o casal sensação de Hollywood. Eram apenas duas pessoas curtindo a vida juntas, e essa autenticidade fez com que a cobertura da mídia fosse ainda maior. No final de 2019 e início de 2020, o relacionamento deles se tornou notícia frequente. Revistas de entretenimento publicaram matérias sobre eles. Programas de entrevistas mencionaram o casal. Fãs no Twitter e Instagram mantiveram a conversa viva. Mas o que mais chamou a atenção foi a postura de ambos, mesmo com a crescente atenção. Jonathan continuava sendo o mesmo reformador tranquilo que os fãs conheciam há anos. E Zoe continuava sendo a atriz peculiar e cativante que todos adoravam. Estar juntos não mudou quem eles eram. Pelo contrário, pareceu realçar suas melhores qualidades. Outro ponto crucial daqueles primeiros tempos foi a facilidade com que Jonathan se adaptou ao mundo de Zoe, e vice-versa. Zoe o apresentou aos seus filhos, o que não é uma tarefa fácil para nenhum pai ou mãe. Jonathan, que sempre foi aberto sobre o desejo de formar uma família, assumiu esse papel com paciência e carinho. Os fãs notaram o esforço e muitos admiraram a maneira como ele lidou com a situação. Ao mesmo tempo, Zoe apoiava os projetos de Jonathan, chegando a aparecer ao lado dele em eventos relacionados ao programa Irmãos à Obra. O relacionamento deles não era apenas romântico, era sobre duas vidas que se entrelaçavam de uma forma equilibrada e genuína. Olhando para trás, é fácil entender por que a fase inicial do relacionamento deles chamou tanta atenção. Não era extravagante, mas era cativante. Duas figuras conhecidas de áreas muito diferentes se uniram de uma forma que parecia quase improvável, e ainda assim funcionou. A sintonia entre eles, a disposição para compartilhar sem exagerar e a felicidade que transbordava em cada foto. Tudo isso preparou o terreno para o que estava por vir. Quando o mundo começou a se adaptar à pandemia no início de 2020, Jonathan e Zoe já haviam se transformado de um novo casal surpreendente em uma parceria sólida pela qual os fãs torciam de verdade. Uma das maiores dúvidas quando um casal de celebridades assume o relacionamento publicamente é simples: como conciliam suas vidas pessoais? Para Jonathan Scott e Zoe Deschanel, isso era mais do que mera curiosidade. Era um verdadeiro exercício de equilíbrio. Porque, ao contrário de muitos romances de Hollywood que se mantêm isolados em sua própria bolha, o relacionamento deles envolvia filhos, famílias e dois mundos profissionais muito diferentes. Zoe entrou no relacionamento já sendo mãe de 2 filhos. Ela divide a guarda da filha Elsie e do filho Charlie com o ex-marido, Jacob Pachenk. Para quem namora um pai ou mãe, sempre existe a etapa de lidar não só com o relacionamento em si, mas também com a forma como ele se encaixa na vida familiar. E Jonathan, para seu crédito, não se esquivou disso. Ele sempre foi aberto sobre o desejo de ter sua própria família. Então, entrar no mundo de Zoe não foi algo que ele resistiu. Em vez disso, ele abraçou a situação. Nos primeiros meses, ele foi com calma, deixando que as crianças ditassem o ritmo. Segundo todos os relatos, ele fez a transição com paciência e cuidado. Os fãs também notaram. Sempre que Zoe compartilhava um vislumbre de passeios em família, uma viagem a um parque temático aqui, uma foto de férias ali, Jonathan estava lá, sorrindo e claramente envolvido. Não era forçado, era natural, e as pessoas admiravam isso. Jonathan até falou publicamente sobre o quanto gostava dessa parte de sua vida. Em entrevistas, ele mencionou como passar tempo com os filhos de Zoe lhe dava uma sensação de alegria e realização que ele não esperava. Para os telespectadores que o viram construir casas dos sonhos para inúmeras famílias no canal HGTV, vê-lo assumir um papel em uma família de verdade apenas adicionou mais uma camada à imagem de bom moço que ele já tinha. Mas não se tratava apenas de Jonathan se integrar à família de Zoe. Zoe também se integrou à dele. A família Scott é notoriamente unida.
Jonathan e Drew construíram um império juntos, e seu irmão mais velho, Jadadi, também é uma parte importante de suas vidas públicas e privadas. A inclusão de Zoe nesse círculo poderia ter sido intimidante, mas, ao que tudo indica, ela se encaixou perfeitamente. Os escoceses a receberam calorosamente e, em pouco tempo, ela se tornou presença constante nos eventos familiares. Os fãs tiveram um primeiro vislumbre dessa dinâmica por meio de publicações nas redes sociais, encontros de família em feriados, festas de aniversário e até mesmo reuniões casuais. Zoe não estava apenas presente, ela fazia parte da essência da família. E ver a família de Jonathan a acolhendo só fortaleceu ainda mais o vínculo do casal. Um momento memorável que realmente reforçou isso foi o Halloween. Jonathan e Zoe apareceram com fantasias combinando e os filhos dela também entraram na brincadeira. Não era um evento hollywoodiano encenado, era apenas uma celebração em família que viralizou porque os fãs adoraram. As fotos circularam por toda parte e a mensagem era clara. Não se tratava apenas de um namoro entre duas celebridades, mas sim de duas famílias encontrando uma harmonia. E sejamos sinceros, misturar vidas nem sempre é fácil, especialmente sob a pressão da fama. Cada passo que davam era observado, fotografado e noticiado, mas a forma como Jonathan e Zoe lidavam com isso se destacava. Não compartilhavam informações demais, mas também não agiam como se tivessem algo a esconder. Era esse equilíbrio, sendo abertos o suficiente para que os fãs vissem a felicidade, mas reservados o bastante para proteger o que importava, que fazia o relacionamento deles parecer sólido. Quando começaram a aparecer juntos em eventos mais oficiais, de tapetes vermelhos a galas beneficentes, ficou óbvio que aquilo era mais do que um simples romance. Eles estavam construindo algo duradouro. Jonathan disse certa vez que encontrar Zoe e fazer parte do mundo dela era como se tudo o que ele sempre esperou tivesse acontecido. E ao ver como ele acolheu os filhos e a família dela, era fácil acreditar nele. Para os fãs, ver Jonathan se adaptar tão naturalmente a esse papel foi emocionante. Ele não era mais apenas a personalidade da TV, com um martelo e um sorriso. Ele era um parceiro, uma figura paterna e parte de uma família maior. E Zoe, por sua vez, se viu imersa no mundo de Jonathan, um império familiar construído com base em trabalho árduo, humor e lealdade. Juntos, eles não estavam apenas unindo lares, estavam unindo vidas. E ao fazer isso, criaram uma imagem que parecia ao mesmo tempo realista e inspiradora. Uma prova de que, mesmo sob os holofotes de Hollywood e a fama do canal HGTV, é possível construir algo real. Agora, é aqui que as coisas ficam interessantes. Jonathan Scott e Zoe Deschanel não estavam apenas unindo famílias, estavam unindo carreiras, uma convergência de carreiras. À primeira vista, seus mundos não poderiam ser mais diferentes. Jonathan era fã de botas de construção, plantas arquitetônicas e maratonas de programas do canal HGTV. Zoe era fã de tapetes vermelhos, roteiros de Hollywood e shows de música independente. Mas, quando se conheceram, esses mundos começaram a se cruzar de maneiras inesperadas. No início, era sutil. Zoe aparecia para apoiar Jonathan em eventos relacionados ao programa Irmãos à Obra, e Jonathan era visto torcendo por ela em seus projetos criativos, mas logo essa sobreposição se tornou parte da história deles. Os fãs adoravam ver o contraste, o construtor da porta ao lado com a excêntrica estrela de Hollywood. Não se tratava mais apenas de romance, era sobre a colisão de duas indústrias e eles não se esquivaram disso. As revistas captaram a dinâmica quase imediatamente, colocando o casal em ensaios fotográficos e matérias sobre estilo de vida. Jonathan, que passou anos sendo reconhecido principalmente pelo público do canal HGTV, de repente se viu nas páginas de publicações de entretenimento que normalmente não cobririam estrelas de reformas residenciais. Enquanto isso, os fãs de Zoe, que a seguiam principalmente por sua atuação e música, tiveram uma imersão completa no universo dos Irmãos à Obra. Uma das maiores participações especiais aconteceu quando Zoe começou a aparecer mais abertamente nos projetos profissionais de Jonathan. Ela não estava lá apenas como acompanhante, ela entrou de fato no mundo dele. O exemplo mais notável foi o programa Celebrity IOU, onde celebridades se juntam a Jonathan e Drew para reformar casas de pessoas queridas. Zoe não só participou do programa, como também trabalhou ao lado de Jonathan, mostrando seu lado prático com ferramentas e ideias de design. Os fãs adoraram. De repente, não eram apenas Jonathan o construtor e Zoe a atriz.
Eram Jonathan e Zoe, a dupla. Essa dinâmica de equipe se tornou um tema recorrente. Quanto mais as pessoas os viam juntos, mais natural parecia. Eles não estavam buscando o rótulo de casal poderoso, mas mesmo assim, combinava. As entrevistas destacavam suas brincadeiras. Os tapetes vermelhos mostravam a química entre eles, e as postagens nas redes sociais davam ao público pequenos vislumbres dos bastidores, que diluíam as fronteiras entre o pessoal e o profissional. É claro que nem todos concordaram totalmente. Alguns críticos reviraram os olhos para a cobertura, sugerindo que a atenção da mídia estava mais voltada para o estrelato do casal do que para seus projetos em si. Mas nem mesmo essas críticas diminuíram o sucesso. Na verdade, o apelo junto ao público em geral pareceu impulsionar ainda mais a popularidade de ambos. Jonathan se tornou mais reconhecido fora do público do HGTV, enquanto a imagem pública de Zoe ganhou uma nova dimensão como parte de um casal pelo qual os fãs realmente torciam. E há algo que vale a pena destacar aqui. Jonathan e Zoe não tinham medo de rir de si mesmos. Em entrevistas, eles exploravam a novidade do relacionamento. Jonathan brincava sobre ser o operário da construção civil que namorava uma estrela de cinema, enquanto Zoe o provocava sobre sua fama no canal HGTV. Essa leveza impedia que tudo parecesse artificial. Em vez de parecerem forçados, eles davam a impressão de serem um casal curtindo a jornada juntos. Em 2021, a atenção que ambos recebiam se tornou impossível de ignorar. Eles apareciam em tudo, desde revistas de estilo de vida a programas de entrevistas, e a cobertura não se limitava mais ao romance. Era sobre como eles apoiavam as carreiras um do outro e como transitavam com tanta naturalidade entre seus dois mundos. Num fim de semana, estavam numa estreia em Hollywood. No seguinte, filmando a revelação de uma reforma. E em ambos os cenários pareciam completamente à vontade. Para os fãs, essa interação era parte do encanto. Não se tratava apenas de ver Jonathan empunhando um martelo ou Zoe interpretando uma personagem excêntrica. Tratava-se de vê-los entrar na vida um do outro e prosperar em espaços que antes pareciam mundos à parte. E nesse processo eles conseguiram criar uma marca compartilhada, não forçada, mas construída a partir de uma conexão genuína. Olhando para trás, é fácil perceber como suas carreiras acabaram se impulsionando mutuamente. Jonathan apresentou o charme do canal HGTV aos fãs de Zoe, e Zoe deu a Jonathan uma posição na cultura de Hollywood que ele nunca havia tido antes. Juntos, eles não eram apenas mais fortes como casal, eram também mais fortes individualmente. Quando Jonathan Scott e Zooey Deschanel já estavam juntos há alguns anos, os fãs já faziam a grande pergunta: quando viria o noivado? Afinal, o casal parecia sólido. As famílias estavam unidas e suas carreiras se complementavam perfeitamente. Não era mais uma questão de se, mas sim de quando. O noivado. Essa resposta finalmente chegou em agosto de 2023. A notícia de que Jonathan e Zoe estavam oficialmente noivos foi divulgada e o anúncio imediatamente estampou as manchetes do mundo do entretenimento. Mas, fiel ao estilo de Jonathan e Zoe, não foi nada extravagante ou planejado. Eles optaram por um casamento simples, sincero e significativo. Jonathan fez o pedido durante uma viagem em família à Escócia, um destino com um significado especial para ele. Os irmãos Scott sempre se orgulharam de suas raízes escocesas, então o local era mais do que um cenário romântico. Era algo pessoal. Cercado por pessoas queridas, Jonathan pediu Zoe em casamento. E claro, ela disse sim. Zoe compartilhou o momento no Instagram com fotos que rapidamente viralizaram. Lá estava ela, com um sorriso de orelha a orelha, exibindo um anel de noivado único, uma peça brilhante que combinava perfeitamente com seu estilo de inspiração vintage. A legenda era simples, mas doce, e os fãs adoraram. Em poucas horas, a publicação acumulou centenas de milhares de curtidas e comentários. As pessoas não estavam apenas felizes por eles, elas estavam envolvidas nessa história de amor desde o início, e agora finalmente tinham um novo capítulo. Veículos de entretenimento repercutiram a notícia, chamando-os de um dos casais mais inesperados e queridos de Hollywood. Amigos e colegas de elenco enviaram felicitações, e o próprio Jonathan compartilhou sua alegria em entrevistas, dizendo que sentia como se tivesse encontrado sua alma gêmea. Para alguém que já havia falado abertamente sobre decepções amorosas no passado, o noivado representou o fechamento de um ciclo. O que mais chamou a atenção foi a forma como Jonathan e Zoe encararam a data.
Em vez de transformá-la em uma jogada de marketing, eles a trataram como um passo natural em sua jornada. Eles já haviam construído uma vida juntos. O noivado era apenas a oficialização. E nesse sentido, a notícia teve um grande impacto nos fãs. Não parecia um conto de fadas de Hollywood. Parecia real. Claro que, assim que a notícia do noivado se consolidou, as especulações se voltaram para os planos do casamento. Será que eles fariam uma grande festa repleta de estrelas em Los Angeles? Ou optariam por algo mais íntimo? Talvez até se casassem na Escócia, onde o pedido de casamento aconteceu. Jonathan deu a entender em entrevistas que estavam inclinados a algo pessoal e centrado na família. Mas, por enquanto, os detalhes permanecem em segredo. Uma coisa é certa, seja qual for a escolha, os fãs estarão ansiosos para acompanhar. Não porque esperem extravagância, mas porque Jonathan e Zoe construíram uma reputação de fazer as coisas do seu jeito. Sejam fantasias de Halloween, reformas em casa ou grandes marcos da vida, eles demonstraram repetidamente que se importam mais com a autenticidade do que com o espetáculo. O noivado também marcou uma virada na forma como as pessoas viam Jonathan. Durante anos, ele foi o gêmeo solteiro do programa Irmãos à Obra, o irmão cuja vida amorosa era frequentemente alvo de especulações, mas raramente confirmada. Agora, ele não era apenas Jonathan Scott, a estrela de TV. Ele era Jonathan Scott, parceiro de Zooey Deschanel, seu futuro marido e figura paterna. Isso remodelou sua imagem pública de uma forma que transmitia uma sensação de aconchego e estabilidade. E não podemos nos esquecer de Zoe. Para seus fãs, vê-la encontrar o amor novamente após um divórcio muito público foi inspirador. Ela sempre foi celebrada como uma figura querida de Hollywood. Mas esse relacionamento deu à sua história um novo capítulo, repleto de estabilidade e alegria. Juntos, Jonathan e Zoe se tornaram mais do que apenas um casal. Eles se tornaram um exemplo de como o amor inesperado pode redefinir sua vida, não importa em que ponto da jornada você esteja. Por enquanto, os sinos do casamento ainda não tocaram. Mas o noivado em si já foi suficiente para provar que Jonathan Scott e Zooey Deschanel não são apenas uma manchete de Hollywood. Eles são reais. E para os fãs que os acompanham desde aquele primeiro passeio de carro cantando karaokê, o noivado pareceu menos uma surpresa e mais o próximo passo perfeito. É claro que nenhum relacionamento de alto nível vem sem seus percalços. Para Jonathan Scott e Zooey Deschanel, a maioria desses percalços não aconteceu a portas fechadas. Eles se desenrolaram sob os holofotes da atenção constante da mídia, desafios e rumores. Desde o início, o romance deles foi alvo de sussurros. Algumas pessoas não conseguiam entender direito. Uma estrela de reformas de casas e uma atriz de Hollywood. Parecia o enredo de uma comédia romântica, e os céticos logo começaram a se perguntar quanto tempo duraria. Os blogs de entretenimento alimentavam os rumores, publicando manchetes sensacionalistas como "Que estranho, será que isso é só uma jogada de marketing?" Esse tipo de ruído pode desgastar qualquer casal, especialmente quando o relacionamento ainda é recente. Além disso, havia a realidade de ser uma família reconstituída. Zoe estava criando 2 filhos pequenos de seu casamento anterior e Jonathan estava se adaptando a essa dinâmica com cuidado. Para quem via de fora, parecia perfeito. Jonathan frequentemente falava com entusiasmo sobre o quanto gostava de passar tempo com as crianças, mas ninguém ignorava que unir vidas dá trabalho. Os críticos especulavam se a agenda hollywoodiana e a rotina intensa das filmagens do HGTV realmente permitiriam que eles priorizassem a vida familiar. Some-se a isso os constantes cliques dos paparazzi e a curiosidade dos fãs. E fica fácil entender como a pressão poderia aumentar. Cada movimento que faziam, desde aparições no tapete vermelho até simples postagens no Instagram, se tornava parte do registro público. Se Zoe aparecesse sozinha em um evento, as pessoas imediatamente se perguntavam se havia problemas no paraíso. Se Jonathan não postasse uma foto por um tempo, os tabloides tiravam conclusões precipitadas. E sim, havia rumores. Em vários momentos, sites de fofoca tentaram criar drama, sugerindo que o relacionamento deles não tinha futuro. Alguns citaram suas origens diferentes, outros focaram na agenda lotada de filmagens de Jonathan, e alguns até afirmaram que o relacionamento era mais para publicidade do que por amor. Mas o que realmente chamou a atenção foi que Jonathan e Zoe não deram bola para isso. Eles não emitiram declarações longas nem se envolveram em brigas públicas. Em vez disso, eles continuaram discretamente, provando que as especulações eram falsas, simplesmente vivendo suas vidas juntos.
Jonathan sempre foi sincero sobre os desafios da fama. Em entrevistas, ele admitiu que viver sob os holofotes traz um tipo único de estresse, especialmente quando se trata de relacionamentos. Para ele, a chave era manter a vida privada o mais protegida possível. Mesmo com fãs e mídia ávidos por detalhes, Zoe também parecia entender esse equilíbrio. Ela já havia passado por anos de atenção de Hollywood, então sabia como evitar que os holofotes ofuscassem o que realmente importava. A ironia é que esses mesmos rumores e pressões só pareciam fortalecer o vínculo entre eles. Em vez de se desmoronarem sob o escrutínio, Jonathan e Zoe se apoiaram mutuamente. Suas postagens nas redes sociais frequentemente tinham um tom divertido e descontraído, como se dissessem: "Sabemos que vocês estão de olho, mas vamos continuar nos divertindo." E funcionou. Com o tempo, até mesmo os críticos mais severos tiveram menos argumentos para criticá-los. Claro que isso não significa que a pressão tenha desaparecido completamente. Mesmo agora, com o noivado, as especulações continuam. Quando será o casamento? Será televisionado? Como eles vão conciliar carreira e família? Essa é a contrapartida de ser um casal público. A curiosidade nunca acaba de verdade. Mas, a julgar pelo histórico deles, Jonathan e Zoe são mais do que capazes de lidar com isso do seu jeito. No fim das contas, a história deles não é sobre fugir dos holofotes, é sobre reescrevê-los. O que começou como um casal improvável se transformou em uma das histórias de amor mais duradouras de Hollywood nos últimos tempos. E para cada rumor que os questionou, eles responderam com momentos de autenticidade com os quais os fãs se identificam muito mais do que qualquer tabloide conseguiria. Se você gostou deste vídeo, curta, inscreva-se no canal e clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela.